Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Farol da Fé e este canal tem o objetivo, o propósito dado por Deus para ativar a sua fé, para trazer para você a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que faz o discernimento das intenções do nosso coração, que nos alinha à vontade de Deus. Então você é muito bem-vindo no canal. Aproveita, se inscreva nesse canal. Seja nosso acionista igualitário da missão de levar o evangelho até os confins da terra, né? Seja nosso acionista igualitário. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu pedido de oração. E esse canal, ele tem o projeto Leia a Bíblia comigo, né? Lendo a Bíblia comigo todos os dias um capítulo. Nós estamos lendo Juízes no capítulo 9. E Juízes 9 fala do perigo da ambição desmedida de uma liderança sem Deus. O capítulo 9 de Juízes, queridos, ele é marcado pela ascensão e pela queda de Abimeleque, o filho de Gideão, com uma mulher cananeia que busca o poder não por um chamado divino, mas por ambição egoísta, ambição pessoal, né? Todos os juízes anteriores, queridos, que a gente já leu aqui em Juízes, eles foram levantados por Deus para libertar Israel. Mas Abimeleque busca ser rei por iniciativa própria. Ele manipula sua família, mata seus 70 irmãos para segurar o domínio. Quer dizer, ele busca o poder para si. Essa é a história que nós vamos ler hoje. Essa é a história triste, né? É um capítulo triste da Bíblia Sagrada, né? Jotão, o único irmão sobrevivente, denuncia a injustiça de Abimeleque por meio de uma parábola. Ele conta uma história, né, das árvores, que é uma crítica poderosa à liderança de Abimeleque, uma liderança tirânica, porque já inicia com assassinato, matando todos os irmãos, né? E a parábola que é contada, né, diz que as árvores buscam um rei, mas apenas o espinheiro, que é uma árvore inútil e perigosa, aceita governar. E o pior é que o povo aceita o governo, né? Então isso revela para nós que líderes egoístas e destrutivos, eles se levantam quando o povo não reconhece o verdadeiro valor de uma liderança justa e humilde. Porque uma liderança justa e humilde é levantada no joelho, no chão, na oração, né? Então, ao longo do capítulo, a gente vai ver como a instabilidade, a violência que começou com o assassinato dos irmãos de Abimeleque se voltam contra ele próprio, né? Também no versículo 23, a gente vai ver relatado, registrado, que Deus permite um espírito de desavença que surja entre Abimeleque e o povo, entre os cidadãos de Siquém e Abimeleque, culminando na destruição tanto do povo quanto de Abimeleque. Um fim trágico, né? A Bíblia vai mostrar aqui para nós, um fim trágico para Abimeleque, morto por uma mulher que joga uma pedra sobre ele, mostrando então que o poder, queridos, obtido por meios perversos, leva à morte, leva inevitavelmente à ruína, né? E eu aprendo algumas lições no texto de hoje, nesse texto. Primeira lição que eu aprendo aqui, que uma liderança legítima, ela vem de Deus. Quando a liderança é movida por egoísmo e não pelo propósito divino, ela se torna destrutiva, né? Ela se torna destrutiva.
Uma liderança sem Deus é morte na certa. Uma liderança sem Deus é morte na certa. Segunda coisa que eu aprendo aqui, que eu faço a reflexão, que o povo que escolhe também é responsável. Né? Os cidadãos de Siquém apoiaram Abimeleque e eles pagaram caro por isso. Né? Isso nos lembra, queridos, que precisa ter cuidado, que a responsabilidade coletiva em escolher líderes justos é real, precisa ter responsabilidade para escolher quem lidera, precisa ter responsabilidade. Terceira coisa, ambição desmedida corrompe. A busca pelo poder sem limite destrói não apenas a pessoa que busca o poder, mas também quem apoiou, né, aquele que estava na busca do poder para si. Eu tenho muita preocupação quando alguém busca o poder para si. Deus, queridos, é justo juiz. Mesmo quando parece que a injustiça prevalece, Deus age no tempo certo para trazer justiça, Deus age no tempo certo para trazer justiça, né? Então vamos agora à leitura do texto sagrado. A leitura do texto sagrado, né? Abimeleque, filho de Jeroboão, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai e da sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, domine sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. E avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram, certas vezes, as árvores ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Quer dizer, as árvores boas não quiseram reinar. Os bons não quiseram reinar. Tem uma frase, né? Quando os bons se calam, a violência se levanta. Quando os bons se calam, a violência se levanta, né? Então todas as árvores disseram aos espinheiros: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores:
Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas, né? Tá falando aqui Jotão, o filho que sobreviveu da chacina, da morte, né? Versículo 18, porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes, hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Bir, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Então Jotão, ele sobrevive e ele denuncia os atos, as atrocidades de Abimeleque, e também denuncia o povo, né? Então, versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, então depois de 3 anos da chacina, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, um espírito maligno. Deus permitiu um espírito maligno vir alinhar as coisas, né? Sucedeu Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jeroboão viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seus deuses, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Então a desavença está instalada, né? A desavença está instalada, tem um espírito maligno agindo no povo, né? Versículo 29. Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque, ele diria: multiplica o seu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos, vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois,
de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos. Versículo 32. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Procede com ele como puderes. Né? Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cimos dos montes. E Zebu, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém, Gaal tomou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhes disse Zebu: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque? Para que o sirvamos, não é este, porventura, o povo que desprezaste? Saí, pois, e peleja contra ele. Então, né, a desavença está totalmente instaurada. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumã, e Zebu expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. E Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me viste fazer, fazei-o também depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da terra de Siquém, de maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres, né? Versículo 50. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se achegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou
e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter aquele matado seus 70 homens. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter aquele matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, né? Então, aqui no projeto social, a gente ensina a respeito da semeadura, né? Do plantar e colher. E Abimeleque foi esse homem que plantou a maldade, colheu a maldade. Plantou a maldade, colheu a maldade. O povo da cidade morreu queimado porque plantou a maldade e colheram a maldade, né? E aí nós vamos fazer a oração hoje, a oração da palavra. Nós vamos orar pela nossa liderança, nós vamos orar pela liderança, pelos poderes que governam a nossa nação, porque o texto bíblico hoje mostrou para nós que uma liderança maligna destrói o povo é destruído junto. Então a oração vai ser a oração da palavra pelos nossos, por quem nos lidera na nossa nação brasileira. Pai, no poderoso nome de Jesus, exaltado sejas tu pela abençoada pátria que temos, Pai. Por esta pátria, Pai, que nos dá liberdade, que nos deste por herança, e todos quanto nela ocupa uma posição, Pai, de autoridade nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Pai, no poderoso nome de Jesus, damos-te graças, elevamos em oração nosso país e os homens e mulheres que estão, Pai, em posição de autoridade. Intercedemos, Pai, pelo presidente, seus ministros, senadores, deputados, governadores, secretários, prefeitos, nossos vereadores, os juízes, Pai, as forças armadas e por todos aqueles que de alguma forma exercem autoridade sobre nós. Que teu Espírito repouse sobre todos eles, que o teu temor e sabedoria ornem seu caráter e de ti dependam em tudo quanto dizem, que o conhecimento lhes seja agradável, que o bom siso os guarde e a inteligência os conserve, que o entendimento os livres do caminho mau e de homens mau. Pai, no poderoso nome de Jesus, pedimos que cerque os nossos dirigentes com homens e mulheres que inclinem os ouvidos aos teus conselhos e façam o que é reto diante de ti. Que eles sejam levados ao caminho da obediência e da integridade, para que possamos viver em paz, piedade e honestidade. Oramos para que o justo permaneça nos postos de comando desta nação. Estabeleça aqueles homens e mulheres irrepreensíveis aos teus olhos. Sim, Pai, que eles permaneçam em posições de autoridade, mas que os ímpios, Pai, sejam eliminados do nosso governo, que os desonestos sejam desarraigados. Remove, Pai, no poderoso nome de Jesus, os corruptos e dúbios de coração e firma, Pai, os que colocam a nação acima dos interesses pessoais ou partidários. Que tua palavra, Yahvé, que tua palavra seja declarada, que é feliz a nação cujo Deus é Yahvé. Abre, pois, o caminho para que somente teus filhos governem sobre nós, pois eles governarão sobre a tua direção. Pai, no poderoso nome de Jesus, tu és o nosso refúgio e fortaleza nas horas de tribulação, nas horas da inflação, da recessão, do desemprego, da opressão, do desespero. Declaramos, portanto, com nossa boca que teu povo habita nesta
nação em segurança e que prosperaremos abundantemente, porque somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, está escrito em tua palavra que o coração do rei está nas tuas mãos, ó Yahvé, e que o inclinas para onde queres. Clamamos para que os corações das nossas autoridades, Pai, das nossas autoridades, estejam nas tuas mãos e que as suas decisões sejam orientadas pelo teu conselho divino. Louvamos-te porque as boas novas são pregadas livremente na nossa pátria. A palavra de Yahvé prevalece e cresce poderosamente no coração do nosso povo. Glória ao teu nome, ó Pai, pelo nosso Brasil e pelos seus líderes, que todos eles creiam em Jesus Cristo e o confessem como Senhor e Salvador pessoal e te adorem como único e verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe com esta oração poderosa a respeito da nossa nação. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Continua orando daí que eu vou continuar orando daqui. Aproveita, se inscreva no canal que é de graça. Seja nosso acionista igualitário da missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Até amanhã, se Deus nos permitir.